Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. E olha que esses Acorda Vascaíno estão ficando cada vez com o torcedor vascaíno com um sorriso no rosto. Sabe aquele bom dia que você dá com alegria? É isso que vem acontecendo. Por isso que eu dependo muito de você. Senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais, dá essa moral pra gente aqui do canal. Torcedor, quarta vitória consecutiva, mais um jogo que o Cauã Barros de titular, o Vasco não perde, continua invicto. Mais um jogo que com Carlos Cuesta e Robert e Renan, o Vasco não sofre gols. Temas positivos por aqui não faltam, torcedor, para a gente elogiar esse momento que o Vasco vem vivendo. Aliás, eu até coloquei no meu X ontem, no @jeanfaisca1, e eu não tenho medo nenhum de cravar isso. O melhor futebol praticado no Brasil nesse mês de outubro, que se encerra essa semana, é do Vasco. E isso não tem clubismo nenhum. Isso tem fatos. As imagens estão mostrando aquilo que o Vasco vem fazendo dentro da partida. E no dia de ontem não foi diferente. O técnico Fernando Diniz estava suspenso, o Evandro, seu auxiliar, comandou a equipe, e a escolha no trabalho durante a semana foi colocar o Verratti no lugar do Rayan. O Vasco começa o jogo de uma maneira que o Bragantino domina aí os primeiros 5, 10 minutos. O Vasco conseguiu equiparar e saiu à frente do placar num lance polêmico. Porque assim, não tinha nenhuma imagem conclusiva se aquele gol do Verratti, se a bola realmente tinha entrado ou não. Uma finalização difícil do Verratti. E o Vasco faz 1-0. Volta para o segundo tempo. O Red Bull Bragantino começa naquela história querer gostar do jogo, vem para cima, não tinha outra alternativa. O Vasco tinha no meio de campo o Tietê já pendurado com o cartão amarelo e estava tentando aí se segurar como pode. Até o Evandro, auxiliar do Diniz, falou na coletiva que o Vasco soube sofrer. Eu não gosto muito desse termo. Eu sei o que os profissionais do meio da bola querem falar, só que até esse saber sofrer foi diferente, porque o goleiro do Vasco, Léo Jardim, não fez nenhuma defesa. Até que o Vasco faz o segundo gol numa bonita jogada do Verratti, fez o trabalho do pivô aí, que ele, pelo tamanho que ele tem, pela força que ele tem, até deveria fazer mais durante os jogos, mas não é muito a praia do Verratti. E ele acabou fazendo esse trabalho de pivô, correu para dentro da área, a bola rolou, sobrou lá no lado direito com o PH bateu o cruzado e a bola sobrou para o Verratti quase em cima da linha fazer 2-0. Aí o Vasco teve a tranquilidade e aí, meu amigo, a partir da hora que o Vasco abre 2 gols, que o Vasco tem a possibilidade de ter a bola, aí vira o dinizismo, que é a confiança. E eu várias vezes vim aqui falar para você, torcedor, tanto no Acorda, no Faísca, no BDG, no Tabela, no News, enfim, no Esquenta, qualquer
produto nosso aqui no Atenção Vascaínos, que em algum momento eu sinto falta do dinizismo, que é a questão de ter a posse, que é a questão de fazer o adversário correr atrás, que é a questão de mandar no jogo. E ontem, depois de 2-0, foi dinizismo na veia. O que o Vasco circulou a bola, trouxe da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e o Red Bull Bragantino ficou nas cordas. Até que o Vasco matou o jogo numa jogada espetacular desse colombiano Andrés Gomes, que é muito bom jogador. Ele arranca pelo lado esquerdo, ganha na corrida de 2 jogadores do Bragantino, inclusive um que tinha acabado de entrar, o Vanderlan, e ele vem para dentro da área, faz o cruzamento e o GB faz um gol de canhota, coisa linda mesmo, dando números finais ao Vasco, vencendo por 3-0. O Vasco agora, na sequência, tem aí a partida contra o São Paulo em casa e o Botafogo. Se o Vasco conseguir pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos, o Vasco entra firme na briga pela Libertadores, na pré-Libertadores, já pelo Campeonato Brasileiro. E o mais importante, torcedor, que eu ontem falei no pós-jogo, e eu tenho isso muito claro comigo. A questão é, o Vasco ficou um pouco para trás para conseguir uma vaga direto na Libertadores da América. E a Copa do Brasil, claro que a gente está muito confiante, mas serão 2 jogos muito difíceis contra a equipe do Fluminense e aquilo que vier do lado de lá entre Corinthians e Cruzeiro, a gente sabe que vai ser difícil também. O Cruzeiro aí que é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e o Corinthians que a gente sabe que nessas competições de mata-mata, pela força de Itaquera, influência, arbitragem, é bem difícil. Então onde é que eu quero chegar? Me parece que hoje o Vasco é sólido. O Vasco não é mais, eu até brinquei já, o Vasco não é aquele voo de galinha. Não é um Vasco que, vai ter um momento bom aqui, daqui a pouco vai perder 2 seguidas ali. Não, 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 não. Esse Vasco de hoje é um Vasco sólido. É um Vasco que tem um bom time, tem um bom elenco, tem uma boa comissão, tem um bom diretor executivo, tem um bom preparador físico, ou seja, e vem crescendo em estrutura nos CTs. Ou seja, o Vasco vai ganhando aos poucos a confiança do seu torcedor. E ontem, durante até a transmissão, até foi falado isso, que em Bragança lota aquele lado ali da torcida adversária. Só que o torcedor do Vasco chegou a comprar no meio da torcida do Bragantino e ficou infiltrado. E era nítido a festa que o torcedor do Vasco estava fazendo ali. E isso é muito pela confiança que o torcedor hoje tem nessa equipe. E não é uma confiança em mim que analisa, não é essa confiança que é só no torcedor, não, é uma confiança baseada em fatos. É uma confiança baseada num time que consegue ter uma zaga sólida, que consegue ter um plano de jogo, que consegue ter atacantes que resolvem partidas. Eu fiquei durante 5 anos aqui no canal batendo em 2 teclas. Primeiro, que o Vasco precisava de jogadores fortes fisicamente, que a questão do Vasco não era culpa de uma preparação física, de profissional A e profissional B. Era a maneira que o Vasco se comportava no mercado, contratando jogadores fracos fisicamente, fora de forma, voltando de contusão, jogadores veteranos. E parece que o Vasco conseguiu, de alguma maneira, mapear isso e mudou o cenário. Hoje o Vasco tem uma equipe que consegue competir do primeiro ao último minuto. E outra coisa que me incomodava muito, 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 que eu batia nessa tecla o tempo todo, era o Vasco ter extremas com compromissos com gol e com assistência. E hoje a gente tem 3 extremas no nosso elenco que jogam pela beirada no campo, que tem compromisso ou com gol ou com assistência. Rayan, Nuno Moreira e Andrés Gomes. Isso eleva a prateleira de qualquer time. Deixa qualquer time sem ser refém do 9 específico. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui para elogiar a atuação do Verratti ontem. Eu tenho comigo que o Verratti é banco dessa equipe do Vasco. Só que ontem o Verratti mostrou que ele vai continuar sendo útil e vai ser útil enquanto ele estiver no Vasco. Inclusive, ele fez algo ontem que ele tem muita dificuldade, que foi fazer o pivô aí já no lance do segundo gol. E esse Verratti me serve. Eu até acho que contra o São Paulo ele deve voltar para o banco, mas a gente tem opções hoje, um Matheus França para entrar no decorrer da partida. A gente tem um David para entrar no decorrer da partida. A gente tem um GB, que é um centroavante que tem muita técnica, ambidestro. Enfim, torcedor, eu gosto de brincar que o Vasco estava no deserto, que nem na Bíblia tem um povo tão sofrido quanto o vascaíno
que teve que esperar tanto tempo no deserto. Só que agora eu já estou vendo Moisés, eu já estou saindo do deserto. Eu percebo que cada vez mais está forte o sentimento que o torcedor vascaíno tem um time hoje que representa a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma instituição que foi tão sofrida, uma instituição que foi tão maltratada, me parece que depois de anos está no caminho e tem tudo para ser uma equipe sólida que vai voltar à primeira prateleira, ao protagonismo do futebol brasileiro. Eu espero não estar enganado, mas os indícios estão aí. Um bom time, um bom elenco, uma boa administração, uma boa comissão técnica, um bom diretor executivo. Dificilmente essa equação toda junta vai deixar de dar bons resultados e a gente colher frutos. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou desse Acorda de hoje? Senta o dedão no like, compartilha. Daqui a pouco tem Emerson Rocha com o BDG. Eu volto hoje à noite na tradicional live de segunda-feira. Abraço a todos aí. Valeu!